Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Continuando a nossa série de diálogos improváveis, nós vamos trazer hoje para vocês uma conversa entre duas escritoras muito importantes da literatura brasileira. Eu vou pedir a cada uma de vocês e a cada um de vocês que prestem atenção nos dados que eu vou passar a respeito dessas duas escritoras, ano de nascimento, ano de morte, tá? Porque alguns desses dados vão ser muito importantes na hora de construir a narrativa no nosso jogo de imaginação. Tá? A primeira escritora é Clarice Lispector. Nasceu na Ucrânia, se naturalizou brasileira e viveu a maior parte da vida dela aqui no Brasil. Ela nasceu em 1920 e morreu em 1977, aos 57 anos. A outra escritora é Cora Coralina, que nasceu em Goiânia no ano de 1889 e morreu em 1985, já aí com 96 anos de idade. Muito bem. Eu quero referenciar que todas as palavras que a Clarice Lispector disser nessa conversa de hoje foram tiradas de dois livros dela. Um deles é A Paixão Segundo GH, livro famoso da Clarice, que foi publicado em 1964. E o segundo livro é um livro póstumo, que se chama Um Sopro de Vida, Pulsações, que é de 1978, um ano depois que ela morreu. Já todas as palavras que a Cora Coralina disser na conversa de hoje foram tiradas também de dois livros dela. Um deles se chama Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, que é de 1965, e o outro se chama Meu Livro de Cordel, que é de 1976. Certo? Então, como eu disse, alguns desses dados vão ser importantes porque a nossa proposta de jogo de imaginação de hoje vai misturar alguns dados de realidade com dados fictícios, e aí vocês não vão saber o que é realidade e o que é ficção, talvez vocês tenham que deduzir aí o que é realidade e o que é ficção, mas no final das contas não importa. Nós vamos criar uma situação um tanto prosaica, bem comum, de encontro entre essas duas escritoras, para fazer emergir desse encontro a força poética das palavras delas. Tá? Então, cada uma de vocês e cada um de vocês vai ter que exercitar bastante a imaginação aí para enxergar essa situação, o ambiente e todos os dados, tanto reais quanto ficcionais, que nós vamos colocar na narrativa. Vamos lá então? O ano é de 1960. Estamos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Os pousos e decolagens foram interrompidos devido a um espesso nevoeiro que baixou sobre a cidade. E esses cuidados, na verdade, estão sendo tomados porque em fevereiro desse ano ocorreu um acidente muito grave no aeroporto com o choque de duas aeronaves. No meio do saguão, sentada numa cadeira sozinha, entre aquelas muitas pessoas que estão esperando a volta ao funcionamento do aeroporto, está uma mulher de 40 anos de idade, Clarice Lispector. Ela está lá com uma expressão meio melancólica, refletindo sobre as angústias do seu universo interior, sentada muito introspectiva. Até que senta-se ao seu lado uma outra mulher, com 71 anos de idade, Cora Coralina. Ela olha aquela moça, mais jovem que ela, percebe a expressão melancólica no rosto da Clarice e resolve então conversar, puxar um papo com ela. E aí a Cora Coralina diz o seguinte: vamos conversar como dois velhos que se encontram no fim da caminhada. A Clarice Lispector olha para aquela mulher,
estranha o fato da mulher estar falando com ela, mas percebe na expressão do rosto daquela mulher mais velha um aconchego, quase um abraço. Mas ao mesmo tempo ela não consegue se desvencilhar da angústia do seu universo interior. E aí ela diz: nem sei como começar. Só sei que vou falar no mundo das coisas. A Cora Coralina, animada pela resposta daquela moça, resolve continuar a conversa e diz: quando eu era menina bem pequena, em nossa casa, certos dias da semana se fazia um bolo, assado na panela com um testo de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente. Pesado, grosso, pastoso. Por sinal, muito ruim. Eu era menina em crescimento, gulosa. Abria os olhos para aquele bolo que me parecia tão bom e tão gostoso. A Clarice Lispector, sem conseguir sair muito do seu universo introspectivo de angústia, diz: desde criança, procuro o sopro da palavra que dá vida aos sussurros. Eu, que respirei do meu próprio nutriente, hálito morno, como criança metida sob lençóis e agasalhada contra o medo. A Cora Coralina então diz: pudesse eu te ajudar, criança estigma, defender tua causa, cortar tua raiz chagada. És o lema sombrio de uma bandeira que levanto. Aí fica aquele silêncio. A Clarice Lispector não sabe muito bem o que dizer para aquela mulher. Ela não consegue parar de pensar nas suas angústias, na sua melancolia, mas ao mesmo tempo ela não quer ser grosseira com aquela senhora que foi tão gentil com ela e que tem um olhar tão aconchegante. Então ela diz: se eu não acho um modo de falar a mim mesma, a palavra me sufoca a garganta, atravessando-a como uma pedra não deglutida. Não quero ser vítima do acaso libertador. Quero eu mesma ter a chave do mundo e transpô-lo como quem se transpõe da vida para a morte e da morte para a vida. A Cora Coralina diz: a vida se esvai no atropelo das gerações, na corrente dos anos, na ânsia dos impossíveis. Removendo pedras, cavando trincheiras, construindo os caminhos do futuro. A Clarice Lispector diz logo em seguida: a vida é uma grande sedução, onde tudo o que existe se seduz. Aquele quarto que estava deserto, e por isso primariamente vivo. Eu chegar ao nada. E o nada era vivo e úmido. A Cora Coralina diz: andei pelos caminhos da vida. Caminhei pelas ruas do destino, procurando meu signo. Bati na porta da fortuna. Mandou dizer que não estava. Bati na porta da fama. Falou que não podia atender. Procurei a casa da felicidade. A vizinha da frente me informou que ela tinha se mudado sem deixar novo endereço. Procurei a morada da fortaleza. Ela me fez entrar, deu-me veste nova, perfumou-me os cabelos, fez-me beber do seu vinho. Acertei meu caminho. A Clarice Lispector, sem conseguir realmente sair do seu universo de angústia, continua dizendo: minha vida é um único dia. E é assim que o passado me é presente e futuro. Tudo numa só vertigem. A Cora Coralina diz: impassível o tempo que se espera, contratempo que exaspera, desespera, e vai passando, aceitando o inexorável, inflexível, o vai e vem da vida, a sequência dos dias, o cotidiano das horas, a fuga dos minutos, a eternidade de um segundo. A Clarice Lispector diz: o tempo
passa depressa demais e a vida é tão curta. Então, para que eu não seja engolida pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa, eu cultivo um certo tédio. Degusto assim cada detestável minuto e cultivo também o vazio silêncio da eternidade da espécie. Quero viver muitos minutos num só minuto. A Cora Coralina, sempre muito solícita, querendo realmente ver se ela consegue melhorar um pouco a angústia daquela jovem mulher, abre um sorriso e diz: poetiza teu caminho. Pega, segura com os dedos da velha musa o que resta da poesia na transição da hora que passa. Cuida bem da inspiração que se despede por inútil. A Clarice Lispector, ainda um pouco angustiada, diz: eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria vida. Viver é uma espécie de loucura que a morte faz. Aí a Cora Coralina diz: irmanadas na poesia, nos encontramos. Quem vem vindo, quem vai indo, na roda viva da vida, girando, se esbaldando no encalço de uma rima fugidia. Pegar no laço do pensamento a rima feliz e plantar com amor nas divisas extremas do verso. Aí a Clarice Lispector diz: escrevo muito simples e muito nu. Por isso fere. Sou uma paisagem cinzenta e azul. Elevo-me na fonte seca e na luz fria. Aí a Cora Coralina: sendo eu mais doméstica do que intelectual, não escrevo jamais de forma consciente e raciocinada, e sim impelida por um impulso incontrolável. Aí a Clarice Lispector: está faltando sonho no que eu escrevo. Como viver é secreto. Meu segredo é a vida. Eu não conto a ninguém que estou viva. Às vezes, só para me sentir vivendo, penso na morte. A morte me justifica. Aí a Cora Coralina: não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos. Aí a Clarice Lispector começa a entender um pouco a docilidade das palavras da Cora Coralina e começa a deixar um pouco de lado a sua angústia e a falar num tom um pouco mais animado. E aí ela fala: talvez agora eu soubesse que eu mesma jamais estaria à altura da vida, mas que minha vida estava à altura da vida. Eu não alcançaria jamais a minha raiz, mas minha raiz existia. Aí a Cora Coralina: sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. O que me planta não levanta comércio, nem avantaja dinheiro. Sou apenas a fartura generosa e despreocupada dos paióis. Aí a Clarice Lispector: preciso de paciência, porque sou vários caminhos, inclusive o fatal beco sem saída. Aí a Cora Coralina estende as mãos para Clarice Lispector, amplia aquele sorriso acolhedor e diz: sou mulher como outra qualquer. Venho do século passado e trago comigo todas as idades. A Clarice Lispector segura as mãos da Cora Coralina, olha para aquele sorriso que é quase um abraço e percebe em si mesma
um certo brilho começando a brotar nos seus olhos. E aí ela diz, com um ânimo um pouco mais renovado: eu percorro essa mulher como um trem fantasma, por colinas e vales, através de cidades adormecidas. Minha esperança é encontrar o esboço de uma resposta. Aí a Cora Coralina: vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Aí a Clarice Lispector já está totalmente dominada pela ternura da Cora Coralina, beija as mãos dela, sorri, um sorriso que deixa para trás as suas angústias e diz: quero o teu sorriso, quero o teu afago de veludo, quero a luta corpo a corpo, tão íntimos os dois, tão crianças ingênuas e perdidas. Aí a Cora Coralina começa a rir e diz: eu sou a velha mais bonita de Goiás, namoro a lua, namoro as estrelas, me dou bem com o Rio Vermelho, tenho segredo com os morros. Aí a Clarice Lispector ri também junto com a Cora Coralina, levanta e abre os braços para ela pedindo um abraço e diz: minhas raízes estão na terra e dela me ergo desnuda. A Cora Coralina levanta, abre os braços e diz: eu, avante na busca fatigante de um mundo impreciso, todo meu, feito de sonho incorpóreo e terra crua. As duas se abraçam. A Clarice Lispector sente lágrimas escorrendo dos seus olhos pelo rosto. E aí é anunciado no aeroporto que os voos foram retomados. As duas ficam frente a frente. A Cora Coralina delicadamente enxuga as lágrimas da Clarice. Ambas dão um beijo distante e cada uma segue o seu caminho. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou aproveitar esse universo de mistura entre ficção e realidade para fazer a dica de livro dessa semana. O livro que eu vou indicar se chama O Irmão Alemão, do Chico Buarque. Esse que vocês estão vendo aqui. Ele foi lançado em 2014 e é o 5º romance que o Chico Buarque escreve. E a história da criação desse romance é muito curiosa, como o próprio romance é, porque aos 22 anos de idade, o Chico Buarque descobriu, por acaso, que o pai dele, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, tinha tido um filho em Berlim, num período da vida do Sérgio Buarque de Holanda que ele morou em Berlim. E o Chico então começou a ficar meio ansioso, querendo descobrir mais sobre a história desse irmão que ele não conheceu e tal. E aí ele começa a pesquisar para tentar ver se ele consegue encontrar indícios da história do irmão e tal. E ao mesmo tempo ele resolve escrever o livro. E esse livro, O Irmão Alemão, mistura aspectos da ficção e da realidade e conta a história justamente de um homem que descobre que tem um irmão alemão e que vai atrás da história desse irmão para tentar resgatar possíveis relações de afeto. E chega uma hora no livro que você não consegue mais perceber o que é real e o que é ficção na história narrada. Porque o Chico mistura de maneira genial elementos da vida dele com elementos ficcionais. Então vale muito a pena ler esse livro, O Irmão Alemão, de Chico Buarque. É isso, gente. Bom, mais uma vez eu peço para todas e todos curtirem o vídeo, compartilharem, comentarem, se inscreverem no canal, visitarem nosso blog, nossas redes sociais, enfim.
como eu sempre peço, ajudarem a gente a fortalecer, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho que a gente faz com tanto gosto. Tá bom? Semana que vem a gente vai ter mais um diálogo improvável, que eu ainda não sei qual é, e a gente vai descobrir juntos. Certo? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.